qual que é a vantagem que eu tenho de eu pensar positivo ou qual é a vantagem que eu tenho de pensar negativo. Como eu já disse, os 3 pontos, a tendência é que nós pensemos negativo, certo? Só que as pessoas confundem isso e confundiram que nós tivemos uma evolução, inclusive o nosso próprio cérebro evoluiu. Nós não precisamos estar mais tão vinculados ao negativo. Pelo contrário, se a gente pensar positivo, aí que a gente vai usar o máximo dos nossos recursos. E pensar positivo não é você ignorar fatos dolorosos. Existem, realmente, a gente enfrenta dificuldades, dores na vida, mas a gente precisa compreender que existem fatos que nós precisamos olhar e existem outros olhares para aquele mesmo fato. Existem pessoas que acreditam que pensar negativo ou pensar positivo pode alienar elas de uma realidade. Pelo contrário, o que aliena é elas estarem vinculadas o tempo todo àquilo que é negativo, porque isso amedronta, isso te faz evitar algumas atitudes, algumas buscas. Então, de modo geral, a psicologia positiva ela vem, como o próprio nome diz, para que compreendemos que o olhar positivo ele vem para superar o hábito humano de lidar com as coisas de maneira tão negativa, de lidar com a vida de maneira negativa. Então, ele fala para que você possa colocar isso em prática de uma maneira geral, não é só pensar positivo, é você pensar nas habilidades que você tem. E ele elenca 24 forças e virtudes que todos nós temos. Forças e virtudes. E dentro dessas 24, 5 delas são as nossas forças de assinatura. Olhando para essas forças de assinatura, são aquelas forças que nós temos uma pontuação maior, né? Então, vou dar um exemplo aqui para você, tá? Como que é isso aplicado, e esse livro aqui, ele disponibiliza, inclusive tem até um teste que é feito por um site aqui do próprio Instituto. Esperança, otimismo, responsabilidade com o futuro. Aí ele dá uma introdução. Você espera o melhor do futuro? Planeja e trabalha para que seja assim. Esperança, otimismo e responsabilidade para com o futuro são uma família de forças que representam uma postura positiva em relação ao que está por vir. Esperar bons eventos, sentindo que ocorrerão como resultado de um esforço, e fazer planos para o futuro garantem um bom ânimo do aqui e agora, e estimulam uma vida direcionada para esses objetivos. Então, ele vai colocando e vai perguntando assim, aí vem ao questionamento. Sempre vejo o lado bom das coisas? Aí você responde de 5 a 1. Tem tudo a ver comigo? 5. Tem a ver comigo? 4. Neutro. Não tem nada a ver comigo? 2. Neutro, 3. Não tem nada a ver comigo? 2. Não tem nada a ver comigo? 1. Raramente planejo com cuidado o que vou fazer. Tem tudo a ver comigo? 1. Tem a ver comigo? 2. Neutro, 3. Não tem muito a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. E aí você vai somar, isso aqui as perguntas, você vai somar a pontuação daquela que você marcou e vai marcar aqui embaixo, né? Some os pontos desses 2 itens e escreva aqui. Essa é a sua pontuação sobre otimismo. Então ele faz de modo geral um questionamento para que as pessoas possam perceber as suas forças e virtudes. E ele coloca aqui, de certa forma, as pessoas quando elas praticam as suas forças e virtudes, elas estão muito mais vinculadas com essas habilidades de lidarem com a vida. E aquilo que para elas são fraqueza, que elas têm dificuldade, são forças e virtudes que ela não está praticando. Então ela começa a se atentar a essas forças e virtudes. A partir dessas forças de assinatura, essas pessoas elas podem fazer o quê? Dessas 5. Elas podem se conectar mais com o presente, né? Então viver um flow ali, um estado de consciência total, de presença, então uma atenção plena ao momento presente. E a partir disso ela pode lidar com o futuro de uma maneira muito mais organizada, muito mais saudável, de uma maneira muito mais, vamos assim dizer, positiva, de modo geral, mas de uma maneira muito mais coerente. Agora eu vou fechar com a minha fala, trazendo para vocês o aspecto de que, como a gente coloca isso em prática, terapeuticamente dizendo. Eu já encontrei diversos pacientes que eles sabem a sua crença central negativa, eles já entenderam o seu processo de funcionamento, eles já entenderam quando tem um gatilho, eles já evoluíram na lista de problemas e metas, na roda da vida, só que é um paciente que talvez ele não sabe as suas forças. Ele muitas vezes ele não coloca em prática o que lá na terapia cognitiva, na segunda onda, a gente chama de modificador, aqui com a teoria da terapia
positiva, eu estou entendendo cada vez mais como habilidades e recursos que essa vida trouxe para esse paciente. Então, esse paciente, ele pode, por exemplo, aquele que é mais explosivo, pode desenvolver a força e virtude do autocontrole. E aí, então, ele pode procurar, abre um mapa de opções. Ele pode procurar atividades que possam desenvolver mais essa força e virtude. Meditação, respiração, atividade física. Então a gente abre precedentes para esses pacientes entenderem as suas forças principais, que ele chama de força de assinatura, mas também que possa desenvolver forças que talvez a vida, de um modo geral, não fez com que eles utilizassem. Tá? Eu venho utilizando, continuo estudando, pretendo trazer mais conteúdo sobre essas novas ondas da terapia cognitiva para vocês, mas em especial, de modo geral, aqui no curso, vocês já vão saber, se alguém falar para vocês psicologia positiva, vocês já têm um apanhado geral, e é isso que eu quero nesse primeiro momento. E se fez sentido para vocês, adquiram também o livro, comprem a possibilidade de primeiro praticarem com vocês mesmo, tá? Eu acho que é bem interessante, traz um viés muito legal, me trouxe bastante insight positivo sobre a minha vida mesmo, sobre o meu processo terapêutico, sobre maneiras de lidar com a vida de uma maneira muito mais feliz, coerente, otimista, e me fez bem. Então, se me fez bem, eu consigo aplicar com os meus pacientes, eu acho que é importante eu compartilhar com vocês novas práticas, novos olhares teóricos aí para que vocês possam ter consciência, tá?